Hoje, segunda-feira, dia 19 de janeiro. Gente, hoje o dia foi mais leve, mais tranquilo. A gente tá vendo aí algumas reviravoltas. Pode ser que saia assim a Milena, mas pode ser que dê ali uma coisa muito acirrada entre a Milena e a Namastê. Mas já falei pra vocês, a minha preferência primeiro é que a Namastê saia. Mas enfim, são vocês que mandam no BBB, não sou eu. Por mim, a Namastê já tinha ido embora, olha o tempo. Afinal, é chata. Mas eu vou te dar um motivo do porquê você deve tirar a Namastê. Já que muita gente está esperando que Namastê e Ana Paula vão brigar, então eu vou te dar um outro motivo do porquê que isto não vai acontecer. E detalhe, vindo da própria Namastê, sem eu precisar fazer algum tipo de interpretação em cima disso. Então vamos lá entender isso. Mas antes da gente falar explicitamente sobre o conteúdo do BBB, a gente vai comentar também o que aconteceu com o Pedro depois da saída dele do BBB. Eu vi um monte de gente hoje criticando a atitude que o Tadeu teve ali ontem e tal. E, gente, tá, eu até falei pra vocês, num dos comentários que a gente teve ali, que, assim, eu acho que a Globo realmente facilitou as coisas, sim, pro Pedro. Porque ele apertou o botão e desistiu, quando, na verdade, ele tinha que ter sido expulso. Eu acho que eles foram, sim, pelo caminho mais fácil. Eu acho que eles foram, sim, facilitar as coisas, porque normalmente o botão da desistência nunca fica verde aos domingos. O botão da desistência sempre fica vermelho aos domingos. Quando o botão da desistência ficou verde, aí facilitou a vida lá pro Pedro apertar e sair. Quando na verdade, a partir do momento que ele fez o que ele fez com a Jordana, não tinha nem o que discutir. Era justamente para a produção ali chamar Pedro ao confessionário imediatamente. Não era nem para ter esperado ele apertar o botão. Era para ter feito isso. E a partir dali, informar que ele estava fora do programa. Isso eu acho que foi um erro da produção. Isso eu acho que foi um erro deles. Mas, por outro lado, eu entendo que eles quiseram evitar maiores polêmicas. E aí eles acharam que a saída mais fácil que eles poderiam ter era justamente que o próprio apertasse o botão. Porque tem as consequências jurídicas de apertar o botão, né? Vocês sabem disso. E justamente por causa dessas consequências jurídicas, eu acho que a Globo tomou o caminho mais fácil. Afinal de contas, era muito mais fácil apertar aquele botão, é muito mais fácil deixar com que ele próprio assuma esse risco do que a produção, ela ir atrás e fazer isso. Então vamos ver essa notícia aqui lá da Folha de São Paulo, do Gabriel Wacker, falando sobre como a Globo vai tratar o Pedro a partir de agora. E, gente, deixa eu falar uma outra coisa para vocês também. O Pedro foi denunciado na polícia. Eu já tinha falado isso ontem à noite. A gente já tinha essa informação ontem à noite. Uma pena que a gente é um canal pequeno e as pessoas às vezes não levam a gente muito a sério. Mas eu já tinha falado e hoje de manhã, que foi que aconteceu, isso estourou. E eu já tinha falado isso ontem à noite para vocês. Então vamos lá. Ler essa notícia aqui juntos, só para vocês verem como é que a Globo vai tratar esse rapaz. Globo trata Pedro como expulso, encerra contrato e não pagará cachê ao brother. A Globo está tratando o vendedor Pedro Henrique, que desistiu do BBB 26, como um participante expulso do reality. Nesta segunda-feira, a emissora formalizou a rescisão do contrato que tinha com ele para a participação do programa. Pedro não receberá qualquer valor de participação no reality, nem cachês previstos pelos dias que ficou em confinamento, como prevê o acordo.
Desistentes também perdem um acordo com a Globo, mas têm menos dificuldades com o jurídico da empresa. Alguns conseguem manter o contrato, como foi o caso de Lucas Penteado, do BBB 21. No caso de Pedro, a empresa considera que ele teve uma conduta inadequada gravíssima e que não foi apenas uma simples desistência, já que ele decidiu apertar o botão de saída após notar que deveria ser expulso pelas regras da atração. A Globo também rescindiu o vínculo de representação comercial de Pedro nas redes sociais através da agência Viu, braço de influenciadores digitais da empresa. O e-mail de contato comercial foi retirado de suas contas após notificação formal nesta segunda-feira. A decisão de tratar Pedro como expulso para efeitos legais veio da direção do programa. Como informou Tadeu Schmidt na edição de domingo, ele seria retirado do programa se não desistisse ainda no fim de semana por ter assediado Jordana Moraes. A área jurídica da Globo prepara um relatório do comportamento de Pedro durante o caso em produção. Com a produção para repassar às autoridades. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito para investigar o caso como importunação sexual. Por fim, Pedro não irá aparecer na vinheta dos participantes do programa prevista para ser exibida pela primeira vez na edição desta terça-feira, dia 20. Editores do BBB 26 já retiraram a sua presença da abertura e que é um momento bastante esperado pelos fãs. Durante o programa ao vivo, a emissora mostrou o momento em que Pedro encurralou Jordana dentro da despensa e tentou beijá-la. Jordana relatou o caso aos companheiros de confinamento. Eu estava procurando Babyliss, o Pedro falou, na despensa deve ter mais. Eu falei, vou ver. Todo solícito ele abriu e eu fui procurar. Eu não vou ficar excluindo ele. Enfim, ele pegou, entrou comigo na despensa, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar. Eu falei, você tá louco? E ele falou, eu tô fazendo o que eu tô com vontade. A edição mostrou a Pedro no confessionário explicando o que aconteceu. Eu estava há dias querendo me segurar para não cobiçar as meninas, a Jordana principalmente porque é parecida com a minha esposa. Hoje eu acabei caindo nisso. Olhei para ela, cobicei ela, desejei ela e achei que ela tinha dado moral também, que tinha sido recíproco, afirmou ele. O apresentador conversou com a casa sobre o ocorrido e deixou claro que se Pedro não tivesse sido retirado do BBB, ele teria sido expulso pela produção do programa, porque essas atitudes são inaceitáveis, não apenas do BBB, mas em qualquer lugar. E as pessoas precisam entender isso, esse tipo de atitude é inaceitável. É inaceitável, mas quem tinha que ter tomado essa decisão era a própria Globo, não era o Pedro de ter apertado o botão para desistir. Aquele momento, quem tinha que ter botado ali, atenção Pedro, ao confessionário imediatamente, era a própria Globo que deveria fazer. Não era o Pedro. Mas tá aqui a matéria, tá? Já tá aí para vocês verem. A Polícia Civil já abriu inquérito, como informa aqui o próprio G1. Delegacia da Mulher investiga importunação sexual após desistência de Pedro. As imagens do programa serão analisadas e o ex-participante será chamado para prestar depoimento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá. Uma outra coisa, tá, que a gente vai deixar, não tem como eu falar para vocês tudo que eu não vou ler a matéria toda, mas a gente já tinha essa informação ontem à noite, tá, eu já tinha visto toda essa movimentação e eu falei para vocês ontem à noite que o caso já estava sendo encaminhado à polícia. Então tá aí uma informação que eu trouxe sendo confirmada aqui para vocês. Agora, lá no Léo Dias, tá, a gente tem uma outra nota sobre como é que aconteceu aí o reencontro dele com a família dele. Olha aqui o que o Léo Dias coloca. Família diz que Pedro chegou a Curitiba desorientado e sem reconhecer os parentes. De acordo com o familiar, que pediu para não ter identidade revelada, Pedro desembarcou na manhã de segunda-feira no aeroporto de Curitiba em estado de profunda desorientação e apresentando sinais de surto psicológico. Na verdade é psicótico, né, o nome disso. Vamos lá.
Eu não vou ler a matéria toda, mas aqui a gente vê essa parte aqui. De acordo com o familiar, que pediu para não ter identidade revelada, Pedro desembarcou na manhã desta segunda-feira no aeroporto de Curitiba, em estado de profunda desorientação e apresentando sinais de surto psicológico. Ele está sem condições de qualquer coisa, está delirando, surtado, não fala coisa com coisa. Para ter ideia, nem sabe que estava no BBB. Iremos interná-lo para sua recuperação, ainda procurando um local certo e seguro. Pegamos ele no aeroporto pela manhã, mas mentalmente ele não reconheceu nem o pai e nem o irmão. Acha que está na França, que a filha já nasceu. Enfim, é difícil falar, é triste a situação. Sabemos que ele sempre foi agitado, mas não delirando, contou aí o familiar dele. Então tá aí para vocês verem, tá? Mais um pouquinho aqui. O ex-brother demonstra confusão constante ao ser questionado sobre o programa. Perguntamos algo sobre o BBB e ele fala que escutava Tadeu e viu uma moça, Larissa. Não falava nada com nada. Ainda conforme o relato, as pessoas próximas levantaram a possibilidade de que o estado de Pedro esteja relacionado à abstinência de substâncias que ele utilizava no confinamento. Algumas pessoas falaram que pode ser abstinência devido a usar maconha, mas não podemos afirmar nada porque não tínhamos tanto contato dia a dia, disse ele. O Léo Dias também trouxe uma informação sobre o que aconteceu com a esposa dele. Então vamos mostrar aqui essa informação. Eu vi a entrevista da esposa dele no programa do Léo Dias hoje à tarde, tá? Eu vi a entrevista, mas assim, como eu não posso reproduzir o vídeo da entrevista, porque eu levei um strike da Globo, só por ter mostrado aquele trechinho lá na dispensa, então eu não vou arriscar. Mas eu tô com a matéria do Léo Dias aqui, então a gente vai ler essa matéria do Léo Dias. Raine Luiza quebrou o silêncio na manhã desta segunda-feira após o episódio envolvendo aí o marido dela e a desistência no programa. Raine afirmou que os acontecimentos exibidos no programa foram decisivos para que ela reavaliasse a relação. A influenciadora apagou as fotos ao lado de Pedro nas redes sociais e retirou da biografia a informação de que era esposa do participante. Inclusive, né, eu tenho essas imagens e eu vou mostrar para vocês. Segundo Raine, a exposição do episódio fez com que ela passasse a enxergar a gravidade da situação e tomasse a decisão de não manter qualquer tipo de contato com Pedro, pai da filha que ela espera. Não haverá conversa ou contato. Às vezes, quando estamos dentro da situação, não enxergamos tudo ou quase nada, mas hoje eu vejo a gravidade real. Às vezes acreditamos na mudança de alguém que só existe na nossa cabeça e pela família. Decidimos nos submeter a certas coisas, não vendo o que está diante dos nossos olhos. Como mulher e mãe, não posso ignorar o que aconteceu, sinto muito pela Jordana, tem sido um momento bastante delicado e difícil para mim, mas acredito que vai passar. Agora é cuidar de mim e da Aurora, afirmou. Ela também reforçou a reprovação às atitudes do marido dentro da casa. Repudiou totalmente as atitudes dele com os participantes e principalmente o que ele fez com a Jordana. Mais uma outra informação voltada aí para o caso desse rapaz, tá? Mais essa informação aí. A própria equipe dele também resolveu dar um pé na bunda nele diante de tudo o que aconteceu. A Jéssica Fonseca revelou que decidiu se desligar da função após o episódio de assédio cometido contra a participante Jordana e que foi responsável por informar Raine sobre o ocorrido dentro do programa. Ela foi a responsável para contar tudo o que ele tinha feito no programa. Ao relatar a reação de Raine, Jéssica afirmou que a ex-esposa do brother ficou profundamente abalada com a situação. Ela está tão abalada que não sabe como será tudo isso. Ainda assim, destacou a postura da companheira do Pedro. Como qualquer mulher reagiria, mas permaneceu centrada, embora esteja triste. Eu não vou ler a matéria toda, senão a gente vai passar o resto desse vídeo aqui lendo isso e não adianta a gente ler isso tudo. E Ana Maria Braga, que hoje
disse ali que ela não terá o desprazer de entrevistar o Pedro. E assim, olha o que ela falou. Sabe de uma coisa? Eu começo a semana de alma lavada, enxaguada, aliviada em saber que eu não terei o desprazer de entrevistar o Pedro aqui no café da manhã com ele eliminado. Porque provavelmente, gente, o que ia acontecer aí com o Pedro? Pedro seria, de alguma forma, eliminado. Ele ia cair nesse paredão e ele ia, de fato, ser eliminado. Ele ia. Então, no fim das contas, o que aconteceu ali com o Pedro era algo que a gente já previa. E a gente já tinha falado isso para vocês. Agora, já que eu falei que eu tenho as imagens, vamos a elas, né? Vamos a essas imagens aqui da equipe se desligando dele, da equipe falando. Olha só aqui as imagens que a gente tem. Olha essas primeiras imagens, Jéssica Fonseca. Pessoal, nós estávamos fazendo o nosso trabalho e eu acho que todo mundo tem uma família para sustentar. Até então achávamos que seria uma situação da parte dele, porque não é normal tudo isso que aconteceu. Mas essa situação passou de todos os limites possíveis. Não concordo e não vou concordar. Não adianta vocês falarem que antes a gente não falava. Temos regras a serem seguidas. Mas não dá. Isso que aconteceu é imperdoável. Lembrando que nós, ADMs, não concordamos com a atitude do Pedro. Passou de todos os limites possíveis. Estamos imensamente tristes e com raiva. E eu dou razão pra moça, tá? Dou muita razão pra moça. Mais outra aqui dela, tá? Mais outra mensagem dela. Então olha essa outra aqui. Olha, não é nem dela, desculpa. Olha aí a Nádia. Olha a Nádia Pessoa, rival de Ana Paula na Fazenda. Olha o que ela colocou. Fizeram da vida do cara um inferno. Tudo culpa da bruxa da Olha Ela. Ridículo, ridículo, Nádia, ridículo. Você ali não tinha que fazer nada dessas coisas e prestar apoio a ninguém. Tá? Não foi ela, o Matheus do BBB 24, a mesma coisa. Sério, a Isabelle se livrou de um embuste, de um apoio de uma pessoa dessa. E essa aqui foi a última mensagem lá dos ADMs dele. Não há sequer como fazer nota de retratação. Se postarem depois de mim ou se simplesmente apagarem, estarão apenas passando pano. Não existe justificativa para o que ele fez. Saio deste perfil aliviado porque paciência tem limite. E esse limite já foi ultrapassado. Que ele se resolva aqui fora com as consequências da merda que ele fez. Que a esposa dele abra os olhos. Pelo pouco contato que tive, ela é a verdadeira vítima de toda essa situação. Boa noite a todos e se cuidem. Então a gente tem aqui as imagens só para mostrar para vocês, tá? E mostrar que essa situação, ela realmente foi muito complicada. Essa situação, ela já estava passando dos limites lá dentro da casa. E eu já havia falado isso para vocês. Eu já havia falado o quanto essa situação era complicadíssima. E agora tá comprovado aí e assim... E eu vou manter a minha opinião que eu tinha mantido outras vezes. Ele tinha a sanidade do que ele estava fazendo. Pode ser que ele tinha perdido essa sanidade em algum momento. Mas na hora que ele confessou lá no confessionário que ele cometeu o crime, ele estava consciente e ele sabia exatamente o que ele ia fazer. Ele sabia exatamente o que a gente ia acompanhar. Além disso, gente, uma outra coisa. O próprio Pedro falou tantas mentiras e falou tantas mentiras que ele acreditou nessas mentiras. E a partir do momento que se acredita nas mentiras, você perde a noção da realidade. Se perde a noção ali do que acontece, do que você tem aquele referencial, do que é verdadeiro, do que é realidade. E ele acreditou nisso, por isso que ele surtou dentro da casa. E por isso que agora ele não sabe o que está acontecendo com ele, porque ele realmente surtou. E eu, assim, lamento que tenha gente ainda apoiando este cara. O cara ganhou mais de 80 mil seguidores nas últimas horas. É muito vergonhoso ver isso acontecer. Ele não é vítima, ele não é inocente, e vocês já têm todas as provas sobre isso.
Agora, deixa a polícia fazer o trabalho dela e vamos para o entretenimento que a gente quer. Vamos falar do BBB, vamos fazer um resumo aqui dos últimos momentos do BBB, que sim, já deu uma aliviada. Nossa, que aliviada deu, foi maravilhoso de ver. E eu posso ser sincero para vocês, tô gostando, já tá melhor, a gente já viu as coisas melhorarem. Tá maravilhoso a gente não precisar falar de coisas pesadas. Agora vamos lá. Depois que todo mundo votou no Paulo ali, que ele levou 11 votos, o Jonas foi conversar com ele para explicar o porquê tinha votado nele. O Jonas ali foi conversar e já usou aquele clássico de sempre. Não é nada pessoal, é só mesmo o jogo. E aí ele foi lá, ele jurou que votou no Paulo de forma sem nenhum tipo de afinidade, porque ele estava com medo de ir para a reta depois da saída do Pedro, alegando que precisava se proteger de um movimento. Assim, o Jonas nunca esteve ameaçado, eu não consigo entender por que é. Então, assim, a única pessoa que realmente levou os votos, que seria do Pedro, foi o Paulo. E aí, é uma coisa que eu achei interessante ali, né? O Jonas querer culpar o Paulo por isso. Não, a culpa foi de vocês. O Paulo não tinha culpa. E aí o Jonas fala assim, eu tomei 3 alvos, eu senti que era uma possibilidade. E eu vi que umas pessoas iriam em você, disse aí o Jonas. Só que aí teve uma hora que a Marciele foi lá e disse assim, que o problema não são os pipocas, são os veteranos que estão manipulando o jogo. Ela disse, nós que votamos em você, não fomos nós que votamos em você, foi o pessoal de lá, os veteranos. Abre o teu olho, disse a Marciele. De fato, teve esse movimento, mas quem começou esse movimento, gente, diferente do que muita gente pensa, não foi a Ana Paula. A Ana Paula começou a falar ali que ela tinha que se defender do Pedro. Que ela não queria ir para um paredão contra o Pedro. Que assim, ela tinha os medos dela, ela tem razão, porque vocês sabem como é público de reality show. E como o Pedro tinha tocado em assuntos sensíveis para ela com relação ao público, era óbvio que ela ia ficar com medo de ir para um paredão contra ele, ser a primeira eliminada. Ninguém que entra em reality show, gente, quer ser o primeiro eliminado. Ainda mais no BBB. Na Fazenda, a pessoa pelo menos ainda vive 2 semanas de jogo, ainda vive um pouquinho mais. No BBB, as pessoas que vão pro primeiro paredão e são eliminadas, chega ali a no máximo 8 dias. A pessoa não consegue aproveitar muita coisa do BBB. Então, é compreensível que a Ana Paula tenha tido esse medo. Mas ali, a articulação de votar no Pedro foi puramente pela falta de movimentação dele nos primeiros dias. E eu acredito, e eu continuo falando, porque eu sou sincero com vocês, eu gosto dele. Eu não sei porquê, mas eu gosto dele. Eu sinto que tem alguma coisa interessante nesse rapaz. E que ele ainda vai entregar alguma coisa ali importante pra gente. Pode ser lá no meio da temporada, sei lá, eu não sei como definir. Mas tem uma coisa interessante e importante nele. Que provavelmente a gente só vai descobrir lá na frente. Agora, sim, ele levou os votos que seriam do Pedro mesmo. Ele levou os votos que iriam pra cima do Pedro. E o Jonas só foi esperto ali. Só que eu nunca entendi porque o Jonas se sentiu ameaçado. Porque o Jonas não tinha por que se sentir ameaçado. Só que depois todo mundo foi se justificar com o Pedro, tá? Todo mundo ali. Aí teve uma hora que a Aline foi conversar com o Brígido e ali começou a decifrar. O que é que o público quer? Paz ou guerra? E aí ela e o Brígido disseram ali que o Brasil quer ver o circo pegar fogo. Disse ela, eu tô achando que o Brasil vai tirar a Milena pra ver o circo pegar fogo. Aí, aqui, a própria Aline dá a razão do porquê você deve eliminá-la. A Aline disse assim, se a Ana Paula ficar, não esperem gritaria da parte dela, muito menos da minha parte.
E aí ela disse: se o Brasil acha que eu vou ficar batendo boca com ela, eu não vou. Eu prefiro que ela saia para eu ficar mais leve, disse ali a Aline. Então, gente, não esperem embate da Aline com a Ana Paula. Não vai acontecer, gente. Não, de jeito nenhum. Não esperem esse embate. Não vai acontecer e ela não está disposta a isso. Não está disposta. Então vamos lá fazer o trabalho. É para tirar esta moça daí. Aí depois todo mundo ali foi atrás de falar com o Paulo. E aí o Marcelo admitiu na cara do Paulo que quebrou uma promessa e votou nele porque o grupo dele o considerou uma planta. E aí ele disse ali: o meu grupo se sentiu à vontade de votar em você. E aí teve uma outra coisa que o Marcelo falou ali. E desculpa, eu achei meio incoerente também, né, Marcelo? Porque afinal, você tá ali num grupo com relação a tudo que acontece na divisão dos grupos da casa. Você tá ali do lado da Ana Paula. Você não está do lado dos pipocas. Então fica meio incoerente você falar assim, que eles precisam se unir ou eles serão caçados. Disse aí o Marcelo: ou a gente joga junto ou eles vão metralhar cada um de nós. Mas você tá do lado de uma veterana, cara. Então te decide. Ou você vai realmente partir pra cima e você vai realmente fazer alguma coisa nesse sentido, ou então você vai ficar ali puxando o saco da Ana Paula toda hora, mas com esse discursinho de que você tem que proteger os pipocas. Ou você vai para um lado ou você vai para outro. Não tem para onde correr. Porque afinal são vocês que estão querendo criar uma guerra entre pipocas, camarotes e veteranos. Sendo que não precisa disso. Mas são vocês que estão indo para esse caminho errado. Aí a Chayane disse ali que ela tem medo de enfrentar os veteranos e as torcidas. Disse a Chayane: eles são muito espertos. A torcida deles é enorme. E aí ela disse ali que votou no Brígido. Aí ela começou a dizer Bridgerton, porque ela disse ali que na cabeça dela ele era um camarote. E aí ela disse ali que aí depois a Samira foi se desculpar ali com o Pedro e disse ali que ela votou nele por puro medo e pressão de grupo. Disse a Samira: eu fiquei com medo de ir pro paredão, eu me senti péssima por ter votado em você. Aí o Paulo disse que ele até desculpava os votos dessa vez, mas que não teria uma próxima vez. Então, Paulo, também demonstre isso. Entenda o que o Tadeu falou para você ontem. Entenda isso. Que você tinha que ouvir o recado que a casa estava te mandando. Então, entenda esse recado, vá lá e faça o que o recado está dizendo para você. Vai lá e faz isso. Aí depois, o pessoal do quarto branco, e aí eu vou dizer, tá? Eu acho assim que o Matheus tá indo muito no 220, o Leandro também. A Chayane pegou logo o ranço. E aí o Matheus começou a dizer ali que o jogo... O Matheus não, o Leandro, desculpa. O Leandro começou a dizer ali que o jogo da Sara é andar pela casa, que ela fica andando de um lado para outro e ver qual é o lado que tá mais favorável para ela ficar. Tá, ele também tá certo com relação a isso, porque basicamente era isso que a Sara fazia no outro BBB também. Então eu acho que ia ser uma leitura mais acertada. E aí eles começaram a prever quais seriam os movimentos dos veteranos. O Matheus disse ali que os camarotes estão com medo da força externa dos veteranos. Disse aí o Matheus: eles têm uma visão que nós somos muito mais fortes lá fora por causa do quarto branco, por causa da casa de vidro. E aí o Leandro já foi mais pé no chão. E aí ele disse: não, nós somos os alvos definidos dele, porque nós chegamos depois.
E aí eles começaram a discutir ali sobre como é que deveria ser o jogo de cada um. Aí teve uma hora que a Chayane ali se irritou, aí a Chayane se levantou e disse assim: olha, eu não vou fazer mais nada, eu vou jogar sozinha. Vocês é que estão disputando aí. E ela tá certa? Eu não tiro a razão da Chayane, não. É assim que tem que ser, gente. Ela tem que jogar do jeito que ela considera melhor. E sim, Big Brother se faz com estratégia, é verdade. Se faz com muita estratégia, inclusive. Mas também não pode ser, gente, não pode ser esse negócio muito fechado em grupo. O grupo existe para fazer com que a pessoa se sinta protegida. Mas se você ficar preso toda hora ao grupo, você não se sai. Não tem como se sair e ter a sua própria visão de jogo. Errada ou certa é a atitude que ela teve, que pode ser uma atitude de sucesso ou uma atitude ruim. Algo que ela só vai descobrir no meio do caminho. Não tem como ela descobrir isso agora. Não tem como ela entender isso agora. Enquanto isso, lá no quarto do tempo, a Milena conversava ali sobre a dificuldade dela em lidar com homens. E aí ela disse ali que é muito difícil ela conviver com homens. E ela disse que só consegue conversar com o Marcelo e com o Breno porque eles são gays e são tipo mulheres. Disse assim, não é porque vocês são gays. Ela não falou a palavra gays, tá? Mas vocês entenderam. Aí ela disse, é porque vocês são tipo mulheres mesmo. Querendo dizer, vocês têm a mesma mentalidade de uma mulher. Nem sempre é assim, tá? Nem todo homem gay tem mentalidade de mulher. Ao contrário, a maioria não tem. A maioria é homem normal, como qualquer outro homem. Mas só tem uma preferência diferente. E aí, do outro lado, a Ana Paula começou a pensar ali que as torcidas se somam e que podem fazer com que ela seja prejudicada. Mas depois ela pensou assim sobre o que seria esse voto de sistema misto de CPF e voto de torcida, se isso pode alterar alguma coisa. Aí depois ela chegou à conclusão que as torcidas dela e da Milena podem se unir para tirar a Aline. Só que aí depois o Marcelo disse que que na cabeça dele não ia ter muito voto do CPF, só o voto de torcida mesmo. Na verdade, continua, né? Continua o voto por CPF, inclusive com peso maior. E eu vi muita gente falando que não faria diferença. Gente, faz diferença. No BBB 25, muita gente pegou o resultado final, que a Renata continuaria ganhando. Sim, ela continuaria, mas a diferença seria muito menor do que foi. A diferença seria muito menor. A diferença seria 1% dela para o Guilherme. Deixando claro que a Renata não era unanimidade. Porque o resultado final deu que ela teve mais de 50% dos votos. Nesse novo sistema, ela teria 48% e o Guilherme teria 47%, uma diferença muito pequena. Ou seja, deixaria claro ali que o programa estava muito disputado entre os dois. A história teria sido completamente diferente. E, por exemplo, um paredão muito importante do BBB 25, depois eu vou mostrar na live esse cálculo, para mostrar para vocês que esse sistema teria feito toda a diferença. E o Mike teria sido eliminado no paredão contra a Aline, justamente por causa dos pesos serem diferentes. E de fato, naquele paredão, o Mike tinha sido eliminado no voto único. Mas na torcida ele conseguiu eliminar a Aline, porque o povo estava com muito mais ranço dela. Então o sistema de voto é mais proporcional. Mas na próxima live eu mostro isso para vocês na prática. Muito na prática. Enquanto isso, a Namastê fez uma promessa. A Namastê disse que se o Brasil deixá-la na casa, ela vai pagar uma promessa espiritual. Nada de pular na piscina, nada de fazer outra coisa, não. O negócio dela vai ser jejum. Disse ela queria fazer 72 horas de jejum. Aí a Jordana alertou que tem festa na quarta-feira. Aí ela já baixou para 24 horas. Que ela começa o jejum dela
na noite de terça-feira, para que na noite de quarta ela possa comer as comidinhas da festa. E aí ela disse, se eu voltar do paredão, eu vou fazer 24 horas de jejum. Promessa. Gente, não vamos deixar isso acontecer, né? Vamos logo deixar a Namastê comer o que ela quiser comer. Aí depois teve uma hora lá que tava todo mundo no banheiro. E aí eles começaram a falar ali, era o Paulo, a Samira, o Marcelo, o Juliano e a Milena. Eles ficaram analisando aí os perfis do jogo e tal. Aí o Juliano disse ali que ele fez questão de provar que ele não é planta, que ele tem no currículo muita baixaria, que ele mandou o Pedro tomar naquele lugar na frente de todo mundo e que planta não faz isso. E aí eles começaram a chegar à conclusão que o negócio da Milena era, o problema dela não era que ela nem estaria em foco nesse paredão, porque a treta da Aline com a Ana Paula é algo de 10 anos atrás e que muito provavelmente o público só queria ver esse caos mesmo. Enfim, gente, no final das contas, não vai ser isso que vai acontecer. Mas o Juliano realmente provou que ele é da baixaria e bote baixaria nisso. Agora eu fiquei chocado, né? Que essa é uma das novidades dessa edição, é que o castigo do monstro tá se estendendo até agora. O castigo do monstro continua até agora. O Marcelo não tirou esse colete salva-vidas e continua tendo que encher os baldinhos. Eu espero que esse castigo do monstro também não demore muito, né? Eu espero que eles não demorem muito. Aí a Chayane e a Gabriela começavam a analisar ali estratégias deles e tal. Mas eu vou dar uma pulada nisso porque é meio que repetição. A única coisa que a Chayane disse é que ela tá sem muita paciência para fazer a política da boa vizinhança. E que ela não vai tentar ser amiga de todo mundo. E ela disse que só queria conhecer as pessoas. Aí lá no quarto do amor, que mais parece o quarto do ranço, a Aline conversou ali com a Sara e ela já deixou claro que ela não vai partir para o confronto contra a Ana Paula. Ela deixou bastante claro que não vai ter esse confronto com a Ana Paula. E aí ela disse, eu quero que a minha oponente saia, porque ela me deixa travada. E aí ela disse ali que ela só vai conseguir se soltar na casa se a Ana Paula sair. Que ela só vai conseguir interagir com as pessoas se a Ana Paula sair. Porque se a Ana Paula continuar lá, ela vai continuar travada. Tô dando mais outro motivo do que ela própria falou para vocês tirarem ela. E aí depois ela disse ali que a Ana usou ofensas baixas, dizendo que ela foi chamada de acompanhante de luxo. Disse aí a Aline, ela usou o termo escort girl. Aí depois o Brígido colocou mais lenha na fogueira e disse ali que ela tinha que incendiar a casa nesses últimos 2 dias, porque senão ela acabaria sendo eliminada. Disse o Brígido, se você ficar morna nesses 2 dias, você tá dando vantagem para ela. Aí a Aline disse que não ia fazer barraco. Disse a Aline, se for para ficar de porrada, eu prefiro sair. Mais outra razão para vocês tirarem a Namastê. Porque tem muita gente dizendo que vai ser bom pro entretenimento que a Namastê continue. Ela está dizendo que não vai fazer o que vocês esperam que ela faça. De novo, vocês vão ser enganados pela Namastê. A Namastê disse que não vai fazer. Então, entendam, ouçam o que a Namastê está falando. E aí, teve uma hora que a Sara começou a dizer ali que ela sente uma energia pesada vindo da Ana Paula. Mesmo que a Ana Paula a trate bem, que ela sente uma vibração ruim. Aí a Sara falou assim, ela tem uma energia pesada, eu sinto um negócio pesado, disse a Sara. Aí a Aline disse ali que a Sara só sente isso porque ela deixa a Ana Paula fazer terror psicológico e que a próxima da fila seria a Sara.
Sendo que quem criou a rivalidade com a Ana Paula foi a própria Aline, não foi a Ana Paula. Foi a própria Aline que foi falar desse assunto no segundo dia do programa. E a Sara, gente, desculpa, a Sara tratou o Pedro como coitadinho. Eu entendo que a Sara estava com medo da forma como o público poderia enxergar o Pedro aqui fora. A Ana Paula também tinha o mesmo medo. A diferença foi, a Sara passou pano na cabeça do Pedro, tratou o Pedro como coitadinho. A Ana Paula não. A Sara tratou o Pedro ali como uma pessoa, como uma criança desse jeito, e isso foi muito ruim para ela mesma. Foi uma queimação de filme que inclusive ela não precisava. Ela realmente não precisava disso. Então ela se queimou bastante. Aí depois teve uma hora que o Alberto chamou a Chayane, a Gabriela para conversar mais. E aí ele tentou acalmar a Chayane, falando ali dos atritos da casa, falando ali sobre o paredão, que na visão dele é uma briga entre a Ana Paula e a Aline por algo que aconteceu há mais ou menos 10 anos atrás. E aí ele falou assim, a Aline é muito doce, mas às vezes você entende errado. Porque a Chayane disse que não conseguiu se dar bem com ela. A Chayane, inclusive, disse que ia votar na Aline porque se sentiu maltratada pela Aline. Mas aí, né, o Alberto disse que a Aline era muito doce. Não, a Aline não é doce. A Aline tá se segurando no personagem do Namastê. Só que ela disse que não vai deixar a máscara cair. E ela já deixou claro isso. Então entendam que ela deixou isso claro. Deixou claríssimo. E aí eles começaram a dizer ali... depois teve uma hora que ele foi conversar com o Jonas também, e aí eles começaram a fazer toda essa leitura ali. Eles disseram que não é perseguição, que ele votou na Milena não foi perseguição, foi por falta de afinidade. E aí eles começaram a falar ali sobre a Ana Paula. Tanto o Alberto quanto o Jonas disseram que veem nela uma jogadora formidável, que ela sabe muito bem o que ela tá fazendo e que ela é hilária. Disse o Alberto, ela é hilária, vamos ter um jogo muito rico com ela. E aí eles dizem ali que na visão deles é muito mais provável que a Aline seja a eliminada devido à união das torcidas. Vão juntar as duas torcidas e vão na Aline, disse o Jonas. A não ser que a Milena tenha se queimado muito com a briga dela com a Sol, disse aí o Alberto. Se ela sair... talvez seja porque ela tenha se queimado com a briga da Sol. E foi feio, disse ele. Não acho que tenha sido isso e não acho que a Milena vai sair por essa razão. Mas a gente já chega nisso, tá? Já a gente chega nesse lado aí. Aí teve uma outra hora que o Bristo disse que todo mundo ali tinha que metralhar o quarto da Ana Paula. Ele vira e fala assim, a gente tem que metralhar aquele quarto ali. Aí ele começou a falar ali sobre a Ana Paula estar preguiçosa, que a Ana Paula é uma pessoa que faz manipulação. E aí ele disse ali que a Ana Paula manipulou as meninas para votarem no Paulo para proteger a si mesma e as suas aliadas. Gente, isso é um jogo. Isso é estratégia. Não tem nada a ver com manipulação do jeito que ele tá colocando. Isto é uma estratégia, funciona assim. É desse jeito mesmo que funciona. Mas não teve manipulação ali. Teve sim ameaça, obviamente que teve, né? A própria Ana Paula falou que se não votassem do jeito que fosse para protegê-la, eles também não poderiam contar com ela na próxima semana. Mas isso é do jogo. Até aí é normal. E aí teve uma hora lá que o Bristo disse que Ana Paula tá muito preguiçosa e que ela é odiada aqui fora. Que Ana Paula tem muito hater, que Ana Paula tá muito preguiçosa. Já o Juliano, ele foi mais inteligente. Ele disse ali que pra ele a Ana Paula é favorita sim e que o público está amando as coisas que ela faz. Inclusive o Juliano fala assim, se ela não vacilar, ela é uma grande candidata. O que eu mais vi foi curtida de Ana Paula campeã. O que é verdade, tá?
Isso realmente acontece. E Ana Paula tem torcida, gente. Eu sei que muitos de vocês podem não gostar da Ana Paula, mas desde 2016, quando ela participou do BBB dela, ela era a favorita lá. Ela só não ganhou porque ela bateu no Renan e ela foi expulsa. Mas ela ia ganhar aquele BBB, porque ela era a favorita. E ela tem torcida até hoje, ela não deixou de ter, não. Ela quebrou a cara na Fazenda porque ela foi ali muito, mas muito arrogante. Eu não tô dizendo que ela não esteja sendo, mas ela tem torcida, gente. Ela tem torcida. A Ana Paula tem torcida. Então achar como o Brígido acha que a Ana Paula está completamente queimada aqui fora, ele está completamente equivocado. Ela não está. Ao contrário, ela está muito, mas muito bem ainda. Então, uma leitura muito fraca a que o Brígido está fazendo da Ana Paula. Aí teve uma hora lá que eles ficaram de madrugada, falando um monte de coisa. O Babu, eu acho que o Babu foi dormir umas 7 horas da manhã. Porque quando eu terminei de fazer tudo, era umas 5 e pouco da manhã, eu fui dormir. O Babu tava conversando com a Chayane, com o Juliano. E assim, 10 horas da manhã, o Babu já tava lá de pé. Então, tipo, dormiu quantas horas? 2. Porque olha, vou te contar, né? É muito pouco tempo. Aí depois teve uma hora, mas isso aqui foi importante. A Chayane estava conversando com o Juliano e com o Babu, falando ali sobre a experiência da casa de vidro e da experiência do quarto branco. E aí ela começou a chorar, porque ela disse que estava sendo odiada pelo público, porque ela entrou na resistência, pela resistência e não pelo voto popular. Disse a Chayane: eu fui super cancelada, ninguém me escolheu não. Não foi, Chayane, você era a preferida do público, inclusive. No primeiro momento, a Chayane era a preferidíssima do público. O que foi que virou contra a Chayane? Foi o fato dela ter acusado a Jordana de ser mentirosa. Isso se voltou contra ela. E aí eu falei, inclusive, na nossa cobertura das casas de vidro, que o que a Chayane fez ali poderia pegar mal contra ela mesma. Porque não precisava ela ter feito isso. Não precisava ela ter agido da maneira que ela agiu ali com a Jordana. Mal se conhecia. E aí ela chega lá e diz que a Jordana estava mentindo. Então eu achei que foi péssimo para ela. No geral, eu achei que foi péssimo. Eu achei que ela não precisava disso, não. Enfim, aí teve uma hora lá que o Juliano consolou ela, disse assim, que o povo aqui fora se comoveu com o sofrimento deles, o que também é verdade, e ele disse ali que ele sim tem uma fama de fofinho e que ele meio que tá querendo se livrar dessa fama de fofinho, porque isso pode fazer com que as pessoas achem que ele é uma planta. E ele disse ali, não, eu quero mostrar que eu não sou fofinho, que eu sou bravo e que eu também sou homem. Disse aí o Juliano. E eu acho que ele já provou isso, né? Porque ele realmente falou que se ele tivesse visto a situação do Pedro contra a Jordana, ele teria dado um tapa na cara. Ele teria dado tapa na cara não, que ele teria dado porrada no Pedro, porque isso não se faz. E que ele teria sido expulso por isso, mas que ele teria defendido a Jordana. Então ele já provou pra gente. A gente não precisa ficar questionando ele por isso. Aí hoje de manhã eles já começaram ali a se organizar melhor, a fazer a fila dos chinelos para ir para o confessionário e já se organizaram ali justamente para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu nos outros dias. Aí a Milena ali estava conversando com a Ana Paula. Aí a Ana Paula pediu ali que a Milena, na hora que fosse pedir os votos, que ela pedisse a união das torcidas para que elas voltassem juntas do paredão. E aí a Ana Paula fala assim, olha, a gente tem que pedir para as nossas torcidas se unirem. Nós temos muito o que fazer aqui. E aí a Milena ensaiou um discurso, aí a Ana Paula vira e falou assim para ela, tá vendo como você sabe falar? Tá vendo como você consegue falar? Aí a Milena disse que ela quer transformar a permanência delas na casa como uma bandeira de justiça sobre as polêmicas recentes, convocando as mulheres do Brasil para não se calarem diante do episódio de ontem.
Aí a Ana virou assim pra ela e falou: tá vendo como você sabe falar? Tá vendo como você sabe se posicionar? É só você saber botar pra fora. Aí depois, gente, não tem como. Eu vou ter que rir dessa cena, porque a própria deu motivo. Mais outro motivo pra vocês tirarem a Namastê. Mais outro motivo aí pra vocês tirarem a Namastê. A Namastê apareceu com uma touca de crochê com flores. E aí teve uma hora ali que a Ana Paula disse: "Isso é planta, né, Aline? Planta." Aí teve uma hora ali que a Sara perguntou: meio duendezinho, né? Aí a Aline vira e fala assim: fadinha. A piada já veio pronta, gente. Já veio pronta. Já veio pronta. A Aline ali tentou ser rápida, né, na resposta. E ela disse ali que ela botou esta touca porque ela está desabrochando. Eu estou florescendo. Deixa comigo, disse a Aline. Aí depois, quando a Ana Paula disse que ela era uma planta, a própria Aline disse que foi boa a piada. Gente, a piada já veio pronta. A piada tá pronta. Mais um motivo pra vocês tirarem a Namastê. Que piada pronta. E... Desculpa, não tem como não rir. A Namastê com esta touca... Eu ri muito quando eu vi essa cena hoje de manhã. Eu ri muito quando eu vi essa cena. A Namastê com essa touca de flores. A Ana Paula falando assim: é planta, né? Aí a Sara fala: é meio duendezinho. Aí a Aline fala que tá desabrochando. Aí depois ela admite que a piada tinha sido boa. Ela própria se colocou nessa situação. Gente, foi muito engraçado. Foi muito... Desculpa, foi muito engraçado isso. Foi muito engraçado. Ela própria se colocou na situação de planta. Ela própria. Ela própria se colocou nisso, gente. Ela própria. Foi muito engraçado ela. A Ana Paula jogando isso na cara dela. A gente foi... Desculpa, foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Aí lá no quarto... Enquanto eles, depois que fizeram lá o raio-x e tal, aí a Maxiane foi conversar com o Paulo. Aí ela foi explicar ali o porquê que ela tinha votado nele. Aí ela disse ali que votou nele pela falta de afinidade e por ela se sentir ameaçada por causa da proximidade dela com o Jonas. E aí ela disse ali que ficou aliviada sabendo que ele tem um bom coração. Disse aí a Maxiane. E aí o Paulo disse ali que ele tá realmente ali, porque foi uma das coisas que o Paulo chegou à conclusão, que basicamente muita gente votou nele por causa do Pedro. E aí, assim, e foi isso mesmo, tá? Muita gente votou nele por causa do Pedro. Os votos, a maioria dos votos que foram no Paulo eram do Pedro, não eram dele. E aí ele disse ali que o próprio Paulo falou que ele também era vítima do Pedro. Aí ele disse ali que o Pedro já tinha peidado na cara dele, que o Juliano tinha falado. E aí a Ana Paula falou assim do porquê que ele levou esses votos. E aí ele também concordou com a Ana Paula. Ele falou assim: Paulo, você virou coadjuvante do caos do Pedro. E aí a Ana Paula vira e fala pra ele assim: você perdeu espaço pra se mostrar, o que também é verdade. Isso piorou muito as coisas pro Paulo, desculpa, porque ele ficou muito refém do Pedro. E o próprio Pedro o manteve como refém. E aí a Ana Paula entendeu que o grupo ali dela, das meninas, é o alvo da casa. E ela disse ali que o cowboy só tinha mirado neles. E aí ela fala: olha, foram 5 alvos. Todos os alvos foram daqui, incluindo o próprio Paulo. Que mesmo que esteja cambaleando de um lado para outro, o Paulo levou um alvo e ele está tendendo ali pro lado das meninas, sim. E aí teve uma hora que a Samira falou: a gente tem que botar essa mira pra lá também. A gente não pode ficar só desse lado.
E aí, a própria Ana Paula falou ali que muitos entram no BBB justamente para querer ser planta, porque vai muito longe. Aí ela citou o Fiuk, ela disse, olha o Fiuk, o cara pálido, desnutrido, xoxo, capenga, mas chegou em terceiro lugar. E aí ela voltou a falar da Aline e voltou a falar ali daquele... Ela disse assim, né? Ela começou a dizer ali que a mulher me coloca o capacete de planta. Ah não, gente, me economiza, disse aí a Ana sobre a tal touca de flores de crochê da Aline. Desculpa, gente, isso foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Enquanto isso, lá no quarto, a Aline começava a falar ali. Aí elas disseram que Ana Paula tem traumas não resolvidos para justificar o jeito agressivo dela. Disse a Sara, é fato que ela tem um trauma muito grande, isso é nítido. E aí a Aline disse ali que ela só sente pena. É verdade, não, você não sente pena da Ana Paula, tu sente ranço, ressentimento, basicamente isso. E que a gagueira da Ana Paula denuncia a insegurança dela, disse ali a Aline. Aí a Sol disse ali que pra ela foi tudo estratégia de palco mesmo, porque afinal de contas a Ana quer causar, que isso tá acima dos princípios dela pra ganhar o prêmio, disse a Sol. Aí a Aline disse ali que por causa do humor ácido da Ana Paula, ela podia até dar um programa de TV para Ana Paula. Só que ela disse que Ana Paula influencia os pipocas, porque os pipocas veem nela uma mamãe protetora que impede os outros de jogarem. Aí depois ela disse ali, se a Ana Paula sair, é que os conflitos vão começar. Nossa, a Aline tá com uma leitura completamente equivocada desse jogo, né? Bote equivocada nisso. E aí a Aline disse ali que ela ia tentar fazer terapia. Só que a Sol disse ali, deixa pra lá. Disse aí que ela que tinha que fazer terapia na Ana Paula. Terapia holística, não é terapia de psicologia, não. É aquelas coisas mesmo do namastê. E aí a Sol disse que não era pra ela fazer pra não dar palco. Aí depois, na hora do queridômetro ali, a Milena começou a ver que ela levou ali alguns alvos. Aí ela consegue ali entender como é que eu tô emparetada e tô levando alvos. Ela disse ali que uma coisa não encaixa com a outra. E aí a Ana Paula falou, não, Milena, eles te deram esse alvo porque tem um recado aí. Eles querem que você saia do programa. E aí a Milena disse ali que, na verdade, esse alvo significa uma aposta da volta dela. E que caso ela volte do paredão, eles vão dar alvo nela. Não tá errada a visão da Milena, mas é mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos para esse lado que a coisa tá indo. Aí depois teve uma outra cena já no começo da tarde, que foi ali a Gabriela e a Chayane conversando sobre a visão que a Sara teve delas. A Gabriela achou que ela foi elogiada pela Sara, só que a Chayane já começou a dizer ali que a Sara tem a fama de ouvir conversas atrás da porta. O que também é verdade, porque ela fazia isso no BBB 21. Só que ela não ouvia atrás da porta, ela só se metia e se filtrava nas situações. Aí ela disse ali, a amiguinha ainda escuta pela parede, eu quero pegar ela me espiando, disse a Chayane sobre a Sara. E aí elas estavam começando ali a falar sobre insegurança. A Chay desabou, ela disse que tá com medo de parecer burra, que ela tá com medo de não se dar bem nas provas. E ela disse ali que ela tem muita falta de estudo. Aí ela disse ali que um dos sonhos dela é ganhar uma bolsa na faculdade, que o programa deu uma bolsa porque ela vai voltar a estudar, porque ela quer estudar. Precisa, né? Eu acho que ela precisa. E aí a Gabriela falou assim, você não é burra, você soube contar a sua história.
E aí depois ela disse que se ganhar aqui ela vai disputar o prêmio com outras pessoas, porque ela tem o sonho de transformar a vida dela, que ela quer montar uma biblioteca gigante na casa dela, que ela quer aprender a ler e a falar melhor. E aí ela disse que não sabia nada do que era narrativa, nem dessas coisas. Narrativa é o que se conta. Narrativa é aquilo que a gente apresenta para o mundo. Aquilo que as pessoas vão, inclusive, entender da gente. Aí depois teve uma hora lá que a Ana Paula estava conversando lá no quarto e ela deixou a paciência dela ali de vez com a Aline. Aí ela disse ali que ela não aguenta as frases prolixas da Aline. Ela disse ali que para ela as frases têm que ser rápidas, sujeito, verbo e predicado. A Aline fica dando voltas, eu não dou conta, vai cagar no mato, disse aí a Ana Paula. Aí depois ela começou a falar da touca de flores, e a Ana disse que que a Aline se fantasiou de samambaia só para provocá-la, mas esqueceu aí de um detalhe. Mal ela sabe que a cobra se esconde no meio do mato, disse aí a Ana. Aí teve uma hora lá que o Babu, eles se riram, tá? Eles riram quando a Ana falou do capacete de samambaia. Aí o Babu disse ali que ele estava sofrendo por não compreender o que era receber corações demais, que ele nunca tinha sido tão amado como ele está sendo amado agora. Disse aí o Babu, eu não sei como é ter coração, eu não sei como é ser tão bem-quisto. Aí depois a Chayane disse ali que ela ali queria entender um monte dessas coisas. Aí ela começou a querer entender como era ter um monte de zeros na conta e tal. Enfim, eles estavam falando de várias outras coisas aí, de amenidades. Aí depois teve uma hora lá que eles estavam no almoço. Aí eles começavam a fazer ali algumas coisas. Primeiro, o Capetinha começou a dizer que a conta não fecha, porque o Capetinha, que o Paulo tinha levado 11 votos e o Capetinha disse que ele levou 20 corações. E aí o Matheus disse que provavelmente a estratégia era esconder voto. Aí a Sara disse que votou nele por causa dos emojis de planta, que ela tava com 6 emojis de planta e ela acredita que tinha sido dado dele. E aí que ela tinha ficado com dó dele ter levado todos os 11 votos da casa. Aí depois teve uma hora lá que eles começaram a falar do Edilson, do Capetinha. E aí o Edilson começou ali a mudar a visão dele sobre o Pedro. E aí ele disse ali que antes ele só imaginava que o Pedro pudesse ter alguma coisa, mas que agora, se o Pedro se tivesse ficado no programa, o caos seria muito se ele tivesse sido imunizado. E ele falou assim, imagina o Pedro aqui imunizado, o inferno que não seria ser. E aí o Jonas disse que provavelmente a essa altura o Pedro já estaria cancelado e que eles nem tinham mais que comentar sobre isso e eles nem tinham mais que lembrar sobre isso também. Aí teve uma hora lá que o Alberto estava conversando com eles lá no quarto do líder. E aí ele disse que na cabeça dele, a Ana Paula é a responsável pelos emojis de cobra que ele recebe. E disse que ela é uma jogadora calculista. Disse ele, ela é muito jogadora. Ela para falar, ela pensa 10 vezes. E ele tem razão, tá? É ela que tá dando mesmo os emojis de cobra pra ele. E aí ele começou a fazer ali a semente da discórdia também. Ele chamou a Sara e perguntou assim pra Sara se ela tinha algum problema com a Chayane. Aí a Sara disse que não. Aí ele jogou assim, olha, me parece que a Chayane tem algum problema com você, porque ela não gosta de você. E aí a Sara ficou meio perdida. Disse ali o Alberto, eu acho que ela não ficou com uma boa impressão sua, não. Aí a Sara perguntou assim, o que será que eu fiz? Na verdade é porque você fica vigiando atrás da porta, né? E foi isso que a Chayane inculcou com você. Mas enfim,
Isso aqui é só um resumo aí desse dia. Daqui a pouco a gente vai estar de volta para comentar mais como é que estão esses movimentos da casa. Mas a gente tem que ver aqui como é que estamos, tá? Como é que nós estamos de enquetes. Vamos lá para as enquetes, tá? Vamos dar uma olhadinha nas enquetes para a gente ver como é que nós estamos de números, para a gente ver aí quem é que tem mais chance de sair, se tem alguma reviravolta acontecendo, se a gente vai ver alguma reviravolta nesse paredão, o que eu acho que não vai acontecer, mas a gente está aqui para isso, a gente está aqui para acompanhar isso. Então vamos lá, né? Vamos ver se tem alguma reviravolta acontecendo neste primeiro momento. Deixa eu ver aqui como é que tá. Vamos lá, vamos ver aqui. Enquete das 15 horas, a pesquisa das 15 horas lá do Votalhada. Então vamos abrir aqui e vamos ver aqui como é que tá a enquete do Votalhada. Olha só, cadê? Cadê que não tá aparecendo aqui? Agora sim. Peraí. Agora sim apareceu. Vamos lá. 15 horas, como é que nós estamos aqui? Vamos para a média geral, tá? Na média geral, a Namastê está sendo eliminada com 46,98. Ana Paula está com 9,31. E a Milena está com 43,72. Ele incluiu o Instagram aqui. E aqui a gente vê que Milena está sendo eliminada nos sites, está sendo eliminada no YouTube, porém no Twitter, no X, a Namastê está com 64,70. Mas a diferença é muito pequena entre elas no geral, né? 43 para Milena e 46 para a Namastê. Vamos dar uma destrinchada nisso. Nos sites, no Instagram, desculpa. No Instagram, a Milena tá com 47, a Ana Paula com 6 e a Namastê com 46. Uma diferença aqui de 1% para Milena. Milena sendo eliminada nesse cenário. No YouTube, a Milena tem 45,14 na média, contra 42,19 da Namastê e 12,67 de Ana Paula. Agora no X é uma unanimidade. A Namastê tem 64,7 contra 31,35 da Milena e 3,95 da Ana Paula. E nos sites a gente está vendo aqui praticamente todos os sites estão eliminando a Namastê, porém na média a Milena tá com maior porque 3 sites estão dando valor mais alto para ela. Mas na maioria dos sites, a Namastê está sendo eliminada. Aqui no Splash Wall, por exemplo, ela tem 39. Notícias da TV já é a Milena com 52. Então vocês percebem aí essa diferença. A Namastê continua sendo a eliminada na maioria, mas na média ela vai ficando. Agora, na média geral, consolidada de todos, é a Namastê que sai com 46,98 contra 43,72 da Milena. Então, Namastê está sendo eliminada. Agora, vamos aqui para a nossa enquete do canal, porque aqui, né, a opinião de vocês é muito mais importante. Então, vamos aqui para a nossa enquete. Vamos mostrar aqui os números da nossa enquete também. Então, vamos lá. Abrindo agora aqui a nossa enquete. Olha só, tá? A nossa enquete aqui do canal. Vocês estão eliminando a Namastê com 46%. E contra 42% da Milena, uma diferença de 4%. A Ana Paula fica com 12%. Ou seja, a briga tá entre a Namastê e a Milena mesmo. A briga tá entre as duas. O que será que vai acontecer? Daqui a pouco a gente vai descobrir mais. Gente, daqui a pouco a gente vai estar aqui para comentar um pouquinho mais do que aconteceu o resto da tarde, para comentar aí outras coisas e para a gente conversar também no chat, tá bom? Beijo para vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau.